Debate dos presidenciáveis. Ontem, domingão, 21 da noite, nós tivemos o debate dos presidenciáveis. Aqui quem vos fala é o Ulisses Costa, instrutor de segurança privada, profissional de segurança privada. Comecei como vigilante lá em 2012. Sou candidato a deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, né? E eu queria fazer algumas análises e alguns comentários sobre os debates dos presidenciáveis de ontem. Vou colocar alguns pontos negativos e alguns pontos positivos de cada candidato, tá? É óbvio que eu tenho a minha opção política, mas eu vou tentar ser aqui o mais imparcial possível, mas eu vou fazer as críticas. Primeira crítica ao debate, né? Por que não foi convidado o candidato Pablo Marçal? Que ele pontua nas pesquisas e a candidatura dele sim está registrada. Então isso aqui tem que ser falado, não pode ser omitido, tá ok? Vamos lá, vamos começar primeiro com ponto para ser falado também, a tratativa foi muito mais respeitosa, né? A tratativa, a forma como foi conduzido foi muito mais respeitosa do que a sabatina da Globo, por exemplo. Mas não é o caso aqui. Vamos lá, primeiro a Simone Tebet, né? Que ninguém nem conhecia, é uma senadora inexpressiva. Poucas passagens foram vistas ela já de algo que se lembre de Simone Tebet, né? Apesar de já terem coisas dela defendendo o Aécio. Pontos positivos, ela fala muito bem, tem um discurso bonito, agrada o eleitorado dela, que por mais que seja mínimo ou praticamente zero, ela consegue fazer isso. Então, só fala bem, sabe se comunicar bem, é professora, por isso tem o dom aí talvez da oratória. Mentira, né? Ela mente, ele fala que vai... vamos liberar... Vamos ter uma... Não é mentira, é um proselitismo político. Vamos liberar não sei quantos mil para jovens e adolescentes do ensino médio para eles comprarem moto ou computador ou o que quiser. É ridículo. Proposta totalmente eleitoreira, né? E gostou de querer fazer... Pegou a polêmicazinha de um erro do Bolsonaro, que eu vou falar mais pra frente, para poder crescer, mas... Candidata fraquíssima, né? Soraya Tronic, né? Soraya Tronic é outra que quis se aproveitar, que falou que é a onça, né? Que vira uma onça quando vê um homem atacar uma mulher, mas é uma senadora que foi eleita na base bolsonarista. Se elegeu usando o número 17, que é das eleições passadas, e somente por isso conseguiu entrar no Senado Federal, né? A Simone Tebet deveria ter se unido com a Soraya Tronic, ter feito uma chapa que talvez elas conseguiriam pelo menos 1% de voto, mas é uma candidata totalmente inexpressiva e essa nem falar muito bem não consegue falar, né? Faz aquela cara de brava, cara de mal, mas candidata totalmente inexpressiva e também vem ali com promessas eleitoreiras, né? Ela falou que tem um plano para zerar o imposto de renda de todos os professores, ou seja, o professor vai virar uma classe à parte, não vai precisar pagar imposto. Esse é um plano dela para valorizar o professor, né? Em vez dela pensar em melhorar a qualidade do ensino, para que se formem novos cidadãos e esses novos cidadãos se tornem novos professores melhorar as políticas públicas na educação, não, a política pública que ela vamos zerar o imposto do professor, que aí, a educação vai melhorar muito, o professor vai estar mais valorizado, faça-me o favor, né? Então, né, assim, o único ponto positivo que ela tem, também sabe se comunicar bem, cativar ali uma parcela muito pequena das mulheres, mas talvez se juntasse as duas candidatas, daria aí 1% de intenção de votos, não sei. Dávila, eu não sei o que o Dávila tá fazendo no debate. O Dávila, ele é um eleitor do Bolsonaro, claramente, né? A candidatura dele é um tiro no pé, não, é um desperdício, porque vai gastar milhões dele, né? Ele não vai... Ponto positivo, não usa, deixou bem claro lá, mas é porque o partido não usa dinheiro público, não usa fundo eleitoral. Propostas boas, é alguém da área do empreendedorismo, é um investidor, deveria ter focado esse esforço em ajudar a eleger o Bolsonaro, seria muito mais produtivo do que ele gastar tempo de vida dele, dinheiro dele, tentando aparecer ali, que ele não vai nem pontuar direito nas pesquisas, mas tá lá, também fala bem, é um professor, é alguém que entende de economia, então tem esse ponto positivo, mas não tem chance nenhuma de ser eleito, né, e ficou lá fazendo escada para os outros candidatos. Para mim foi isso que ele fez no debate. Ciro Gomes, vamos lá, esse disparado é o que tem a melhor retórica, é o que fala melhor, é o que se comunica melhor, é o que se expressa melhor, é o que consegue cativar. Ele até fez uma piada com o Lula, né, que foi muito perspicaz, que o Lula seria um encantador de cobras, mas o verdadeiro encantador de cobras que tem ali é o Ciro Gomes. Ele é uma pessoa que ele consegue atingir tanto eleitores que estão mais à centro-direita, né, que são meio iludidos, não tem uma perspectiva melhor, quanto a galera que é revoltada de esquerda. Porque ele tem esse quê de intelectual, esse quê de que vou mexer com economia, sei falar números, sei expressar muito bem as minhas ideias,
que os outros candidatos não conseguem fazer com a mesma clareza que ele faz. Isso é fato. Nenhum dos candidatos, desde Jair Bolsonaro até a Simone, Soraya, Ciro, ninguém consegue, Lula, ninguém consegue se comunicar, se expressar tão bem quanto ele e com tanta incisividade. Ou seja, o cara, quando ele é contundente, quando ele é incisivo, mesmo quando ele fala uma mentira, parece que ele tá falando uma verdade. Porém, isso daí a gente sabe, vem com as ideias doidas que vai dar R$1.000 para cada um, mesmo que a pessoa não trabalhe, ela esteja na situação, vou liberar R$1.000 para cada um, vou tirar todo mundo do SPC, do Serasa. São promessas que a gente sabe que são eleitoreiras e que, se fossem feitas mesmo, a conta viria a longo prazo e nós pagaríamos essa conta depois. Então, por isso, não tem meu apoio. Mas o discurso do Ciro é muito bonito. Se você não tiver uma ideia política, uma ideia econômica bem formada na sua cabeça, você acaba caindo no encanto e acaba querendo até dar uma oportunidade pro Ciro. E a pergunta é, aos esquerdistas que falam que só não votam no Bolsonaro porque o Bolsonaro é antidemocrático, por que vocês, em vez de votar no Lula, vocês não votam no Ciro? Né? Seria o mais lógico, mas vocês querem mais alguém para ficar aí roubando de novo por vários anos, né? Mas candidato Lula, difícil falar pontos positivos do Lula, né? O Lula, como o Ciro falou, é aquele cara que ele vai sempre buscar encantar na lábia. O Lula é o bom e velho malandro, né? Aquele cara que vem de conversa de pé de ouvido, que consegue te conquistar, aquele cara que te ferra e faz você dar risada. Essa é a verdade. Então, o Lula, ele brinca com o Ciro, tomou uma patada, quer tirar uma onda do Bolsonaro, tira uma casquinha dali. Ele sempre, apesar de que acho que questão da idade e provavelmente também da bebida, é um cara que já tá com o raciocínio bem mais lento, ele conta as mentiras, depois ele percebe que ele mentiu, aí ele fica devagando, né? Como ele foi falar lá das privatizações, vendeu a BR, privatizou a BR. Pô, vendeu ou privatizou, né? Aí fica lá meio que ele percebe que ele erra e ele fica alguns segundos de delay, já deve estar, como disse, já é um senhor, né? Já é um septagenário e também, obviamente, o álcool deve prejudicar. Então, até essa habilidade que ele tem de enganar, de encantar, de ludibriar, tá prejudicada, né? Então, ele parece ali um ascode. Meu, já deu o que tinha que dar esse cara. E assim, mente descaradamente, né? Como mentiu falando isso daí, mente falando de números, mentiu que foi absolvido, porque não foi absolvido. O que aconteceu foi que os processos foram anulados, interrompidos, porque diz o STF que foi julgado no estado errado, né? Na vara errada. Porque, tipo assim, não foi falado que o crime não aconteceu. Não foi falado que não houve a corrupção, que não houve o crime, que não houve os fatos. Foi falado que houve, mas como foi julgado no lugar errado, foi improcedente, aí liberaram ele e consideraram o juiz suspeito. Então é algo, assim, aberrador, né? Não há palavras, né? Pontos positivos do Lula. Consegue ter uma lábia, como o bom e velho malandro que existe no Brasil, de arrebanhar muita gente e cativar muita gente, né? Ele até quando ele ataca, ele faz um ataque sutil. Ele é diferente do Bolsonaro e do Ciro Gomes, ele não é incisivo. Ele ataca naquela malandragem, né? Trazendo as pessoas pro lado dele, até os inimigos políticos ele quer trazer pro lado dele. Então, o ponto positivo dele é esse. Ponto negativo do Lula é só vocês abrirem o Google e colocarem aí maior esquema de corrupção na política, que vocês já vão ver todos os pontos negativos do Lula. Agora, por último, nosso candidato Jair Messias Bolsonaro. Vou começar já o Bolsonaro pelos pontos negativos. Primeiro, o Bolsonaro se irrita muito, se estressa muito, por vezes ele perde o controle, você vê nervosismo, né? Ele coloca o óculos sem necessidade, tira. E a pecha, que é a única coisa que tem pra falar do Bolsonaro, falam que ele é genocida, que ele é misógino, racista, são sempre as mesmas pechas de discurso. Não conseguem pegar atos e fatos de corrupção comprovados, como já existiu do outro candidato, e eles têm que pegar essas filetinhas de ele é machista, ele não gosta de mulher, é sempre isso daí. Então, e o Bolsonaro acaba corroborando com isso quando ele ataca uma jornalista, que é a Vera Magalhães, por mais que seja uma jornalista que constantemente ataca ele, que constantemente irrita ele, né? Mas ele, num debate onde ele está buscando votos e precisa de votos de mulheres, e ele está em rede nacional, ele tem que tentar se medir. Sabemos que o Bolsonaro foi eleito dessa forma, falando desse jeito, fazendo isso, mas isso joga contra ele às vezes. Principalmente agora que ele tem um opositor muito mais forte que o Haddad era um poste. O Lula cativa muito mais pessoas, então o Bolsonaro ele tem que tomar cuidado, até quando ele vai te dar as famosas mitadas, né? Que ele vai dar aquela mitada, ele vai dar aquele corte, como ele vai pro Ciro, não pedir tua opinião. Uma coisa é ele dar um corte, uma patada no Ciro Gomes ou no Lula, muitos vão vibrar. Outra coisa é quando ele pega uma jornalista mulher, porque aí já vira a narrativa. Olha, como ele não gosta de mulheres, tá vendo? A gente sabe que não é assim. Quem acompanha, quem
gosta do Bolsonaro sabe que não é. Mas quem já está indeciso ou está ali pendendo, isso joga contra. Então, para mim, os pontos negativos foi o nervosismo. Ele perde a linha muito rápido, né? Quem sou eu, né? Eu sou um cara também perto a linha rápido. Mas o nervosismo perde a linha muito rápido e ele tem que tomar muito cuidado com essas mitadas de ter o time certo, né? Mas Bolsonaro, como sempre, é espontâneo. Pontos positivos da parte do Bolsonaro. Ele conseguiu chamar o Lula de mentiroso na cara dele, que isso é uma coisa que nós já queríamos ver há séculos, né? Deu um cala-boca no Ciro Gomes, eu não tô pedindo tua opinião. E quando o Ciro Gomes quis usar aquela pechazinha de o Bolsonaro é machista, ele já jogou lá os atos de machismo que o Ciro Gomes também já cometeu e deixou ele ali totalmente desconcertado. Então, pra mim, esses foram pontos áureos. Falar pro Lula calar a boca dele, parar de mentir, que ele tava mentindo muito, e o Bolsonaro conseguiu fazer isso ao vivo, dar um chega pra lá no Ciro Gomes, né? Deu uma apertada ali na Simone Tebet também. O ponto negativo foi só esse, que como sempre, vão bater na mesma tecla, né? De acusar ele de machista, mas teve um ponto positivo que ele conseguiu mostrar as propostas que o governo fez, mesmo com os ataques, né? E até o Ciro Gomes, para alfinetar o Lula, teve que defender o Bolsonaro, né? O país está com 10 milhões hoje no governo Bolsonaro, mas ele pegou com 12 milhões do PT, que na verdade foi muito mais que 12 milhões, né? Então, no final, no frigir dos ovos, eu acho que foi positivo pro Bolsonaro esse debate. Eu acho que ele só tem que treinar mais a parte mesmo de oratória dele, de como falar, de como se posicionar e tomar alguns devidos cuidados, né? É óbvio que vamos falar, você vai pender pro Bolsonaro. Eu sou eleitor do Bolsonaro. Tem nem, assim, o único candidato que se o Bolsonaro não tivesse ali, talvez teria meu voto, seria o Dávila, porque é um cara que você vê que é um cara que preza mais pelo empreendedorismo, pela economia, pela educação, né? E não é um cara de esquerda. Então, isso daí talvez teria meu voto se não fosse tão inexpressivo quanto é. E também fico triste por não ter a presença, apesar de eu achar que ele não tem chance nenhuma de ganhar, Pablo Marçal nos debates, que para mim ele seria excelente confrontando Ciro Gomes, porque dentre todos ele seria o cara que teria a melhor retórica, debateria melhor, discutiria melhor que todos, com certeza. Ia ser interessante ver ele colocando Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes na parede, e eu ia gostar muito de ver. Bom, essa foi a minha opinião sobre o debate. Não precisam se matar nos comentários, não precisam tentar me matar nos comentários, porque no comentário não mata, né? A não ser de rir ou de raiva. Então, comentem aí o que vocês acharam, qual foi a opinião de vocês pelo debate, compartilhe esse vídeo. Vou ficando por aqui, sua vida é sua prioridade. Falou, fui.